Por aqui o assunto agora é carne bovina. E olha, vamos falar agora a respeito dos levantamentos apresentados há uma semana pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Nele, ele fala sobre China, sobre as expectativas para o ano de 2024, como que essa China vai importar carne suína, e para nós aqui o foco muito carne bovina. Mas para fazer um resumo disso, os norte-americanos, o Departamento de Agricultura, acredita agora num crescimento das importações de carne suína em 1%. Mas essa expectativa já foi de 8% para o ano de 2024. Em relação à carne bovina, que é o nosso foco aqui, um recuo de 3%. Trazendo para 3.320.000 toneladas as importações totais de carne bovina para a China, né, os chineses executando essas importações. E aí a gente traz esse cenário aqui para o Brasil vem com um volume até considerável de carne bovina no atacado, estocada nas indústrias também, escala alta, arroba caindo, preços que vão sendo ofertados abaixo da referência, e é por isso que eu converso com Alcides Torres, nosso convidado de hoje, titular da Scott Consultoria, para comentar um pouco desses cenários, né, e principalmente como vai ficando o próximo ano, Alcides. Em relação ao que nós temos hoje, já visualizando China, é o principal destino da carne bovina brasileira, um preço de tonelada de carne que não evolui, não mostra essa tendência, apesar de um volume que está sendo embarcado ser bom, não é um volume ruim. Como é que você avalia este momento, pegando também esses dados que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos lá. Bom, hoje o mercado começou de novo deprimido, né? Considerando a praça de referência São Paulo, hoje os preços caíram aí R$5 por arroba, tá? E ainda se mantém o AD para o boi China em R$5. Mas com relação à exportação, a gente deve ter um número bastante interessante ainda em 2023 de exportação para a China. E os chineses agora já entendem bem do mercado brasileiro, eles estão sabendo que tem um aumento de oferta significativo, eles estão sabendo que o mercado interno não está conseguindo absorver essa quantidade de carne, e em função disso o preço caiu. Tá? O preço caiu, se a gente considerar nesse ano, a queda já é em torno aí de 1/5, né, de 20% do preço da tonelada da carne exportada. Com relação a essa expectativa de redução da importação de carne bovina pela China, a gente precisa considerar também que a gente vem de 5 anos de aumento de exportação, de aumento sobre aumento, tá? E uma hora isso teria que acabar, tá? Então eu acredito até que essa retração de 3%, ela até que é bastante otimista para o Brasil, sabe? Sendo o Brasil o maior exportador global de carne para a China, tá? E hoje a carne do Brasil está tão barata que os Estados Unidos está cara, a Argentina tem problema de restrição de exportação. Então, eu acho que essa queda no total que a China importa, o Brasil deve ser o menos afetado dos seus parceiros comerciais. Tá certo, Alcides. Eu vou até aqui cumprimentar a Elaine Correia, mandou um abraço para você. Ela fala de presidente Venceslau, está acompanhando a entrevista. E olha só, dos elementos também que eu vi nesse relatório é em torno do consumo interno chinês, que permanece igual. Então, tem uma melhora de produção de carne bovina de alguma forma na China, pelo menos foi a minha compreensão, se os americanos tiverem acertado. Uma outra questão, Alcides, e que eu, conversando com pecuarista, a gente sempre aponta isso, o nosso mercado, a China sabe bastante, né, como você acabou de posicionar, sabe bastante sobre o cenário atual agora, enquanto a gente sabe pouco sobre o deles, né, inclusive do ponto de vista econômico, né, a deflação, as crises que eles têm por lá. Você acredita, Alcides, que a China vai começar a comprar carne bovina praticamente da mão para a boca, porque também tem uma referência ali dizendo que vai reduzir os estoques? Olha, eu sou otimista com relação a isso, tá? Eu acredito que todas as economias têm os seus percalços, têm seus altos e baixos, e comparativamente, a economia chinesa perto da economia brasileira, por exemplo, está dando um banho, não é?
e o potencial de crescimento lá é enorme. Tá? Eu já falei aqui no seu programa já algumas vezes, mas a classe média chinesa é de 800 milhões de pessoas. Sabe? Então, e a gente está assistindo, provocado também pela peste suína africana, uma urbanização da população, quer dizer, todos aqueles micro fazendeiros que produziam carne de suíno vão parar de produzir isso, a produção de carne suína e de carne de aves está todo entrando no sistema ocidental de produção, tudo em sistemas fechados, protegidos, para evitar contaminações exógenas, né? Contaminações externas. Eu acredito que ao contrário dessa visão pessimista, eu acredito que os chineses tendem a consumir mais carne bovina e tendem a consumir mais carne bovina como prato principal e não como componente de um prato. Tá? Por exemplo, o escondidinho, a carne entra... não que os chineses tenham escondidinho, tá? Mas assim, entra como um componente lá. Então eles vão começar também a comer filé, essas coisas todas. Porque quer ou não, gostando ou não, a urbanização acaba melhorando o padrão de vida, de saúde, de higiene e também a dieta alimentar. Tá? Então, esse pessoal que ganha melhor, eles não querem... Mudou o patamar, não é uma questão de sobrevivência. Agora eu quero também variedade no consumo de alimentos. Então, um dia eu como carne de suíno, outro dia de frango, outro dia de peixe, outro dia carne de bovino, outro dia massa, outro dia salada, essas coisas todas, que é tão comum no mundo ocidental e ainda é tão raro na China. Então, isso tudo tende a estimular o consumo de carne bovina. Então, ainda assim, eu sou otimista, mesmo acontecendo alguma depressão nesse cenário todo. E Alcides, dito isso, pensando, né, os dados para 2024 do Departamento de Agricultura norte-americano, né, e o adendo que eu faço ao pecuarista é que quando se fala de grãos, nem sempre o departamento acerta, ele vai ajustando os relatórios de acordo com o desenvolvimento das safras, mas aqui no Brasil, aí falando do momento atual, nós temos esse cenário, estamos embarcando volumes muito interessantes. Os valores da tonelada de carne bovina são menores historicamente, isso mostra que há uma recuperação desse principal importador também na sua produção de carne suína, um dos exemplos, mas temos pressão na arroba do boi gordo, há informações que o mercado atacadista em São Paulo está meio que abarrotado, né? E o mercado aí fica muito frouxo, Alcides. Como que essa preparação, esse ciclo, como é que a gente sai desse ciclo que está sendo visto e vivido pela pecuária brasileira? Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui a pergunta lá de Presidente Venceslau, viu? Desculpe aí, esqueci de agradecer. Ô Fabiano, é assim, ó, outro dia eu recebi uma crítica, qual foi o analista que previu essa baixa? Bom, o analista que previu essa baixa, acho que todo mundo previa a baixa, a gente não previa a intensidade da baixa, tá? É um ciclo, nós estamos agora no pior momento do ciclo. Outra coisa que mudou, Fabiano, a gente tinha antigamente 6 meses de safra, 6 meses entre safra. Tá? A gente está indo para o segundo ano que o período de entre safra está reduzido a 3 meses. E ainda ele se deslocou, porque a cada intervenção que a gente faz no mercado, por exemplo, eu melhorei a pastagem, eu estou abatendo bovinos com 30 meses de idade, eu estou suplementando, eu estou usando animais geneticamente superiores do que eu usava há 20 anos. Então, tudo isso acaba fazendo com que o próprio ciclo de preços diminua, né? Antigamente era 10 anos, hoje a gente está em torno de 4 a 6 anos, e o próprio ciclo anual também mude. Né? É isso que a gente está acontecendo. Então, o pecuarista ele precisa ficar atento a essas mudanças, porque hoje o mercado, você todo dia está contando uma novidade aqui para a gente, não é? Então, o mercado hoje ele varia muito, ele está muito instável, as variações de preço são muito grandes. Agora, o que de fato deve acontecer, e a gente teve agora a notícia também aí da mudança de posição, né? Minerva passa para a segunda posição, Marfrig vai para a terceira, ele cresce na área de frango e suíno, enfim, o mercado está em constante ebulição. E tudo isso gera modificações, mas pensando nos fundamentos do mercado, a gente deve ter uma mudança de cenário a partir aí de meados de 2024 para 2025,
O que você falou é verdade, a gente está com as câmaras frias cheias de carne. Então, eu fico esperando uma reação no preço internacional, eu espero e vendo, porque não mudou nada, eu acabo vendendo, e também fico esperando uma reação aqui no mercado interno. Tá? Quando essa variação também, essa reação não acontece, eu acabo vendendo carne que está prestes a vencer em promoção. A gente consegue comprar carne em preços interessantes nas promoções que a gente vê nos supermercados. Tá? Ou seja, isso são todos cenários de mudança de comportamento, né? Mas a coisa só vira mesmo quando os compradores de bovinos sentirem dificuldade em comprar boiadas, viu, Fabiano? E para sentir dificuldade, a escala de abate tem que diminuir. Essa escala é muito alta, né? Dependendo da fonte de informação, São Paulo tem 23 até 25 dias no momento. Chegou a 40, Alcides, algo que eu nunca tinha visto para um mês de agosto. Alcides, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que é muito ligada a consumo aqui interno no Brasil, porque é muito claro que existe uma demanda, a demanda está reprimida, o consumidor reclama do preço. No caso, o consumidor brasileiro, pensando ele como um todo, né, ele é muito mais sensível a preço. Então, é carne, preço que esse consumidor final aqui no Brasil espera. E essa carne, preço, já não era para estar com uma oferta bem mais expressiva no mercado nacional? O que você falou é verdade. Tem vários estudos aí técnicos, né, de elasticidade de renda. Eu não tenho grana, eu vou para alternativas à carne bovina, e aí consumo carnes mais baratas, ou mesmo passo aí por carboidratos, né? Sim, então esse fato existe. Eu vou até te falar um negócio. Nós vamos ter um evento agora de intensificação de pastagens lá em Ribeirão Preto, e nós vamos levar um fazendeiro que ele fez a própria marca de carne, e ele nos disse que está tendo dificuldade em vender as carnes mais macias, porque são mais caras. E ele está tendo que pôr na oferta dele carne de frango, tá? Então é preço mesmo, tá? Então e a bronca está aí. Boa parte dessa queda que o pecuarista sentiu, né, caiu o preço da arroba do boi gordo, caiu o preço do bovino para reposição, etc, etc. Mas o consumidor não sentiu essa queda de preço lá no fast food, lá na hamburgueria, lá nos restaurantes de São Paulo, tá? Nos grandes centros urbanos, para falar a verdade, tá? Então, eu trabalho fora, eu vou num restaurante por quilo e eu acabo optando por escapar daqueles pratos cujos preços são mais caros, tá? E é isso aí. Em São Paulo, a grande maioria das pessoas come fora de casa, no almoço, pelo menos, tá? E se o produto carne está caro, eu procuro outra coisa para aumentar. E esse repasse não aconteceu de maneira ordenada, de tal modo que o consumidor sentisse isso. Eu parei lá na frente do supermercado outro dia, eu falei, estava cheio de promoção na frente, por isso que eu parei. E tinha uma senhora, ela falou assim, olha, está muito caro, eu entrei aqui, na verdade, para comprar linguiça e para comprar carne de frango, não vou levar carne bovina. Então esse é o quadro hoje, esse quadro precisa ser mudado.